dia! Bom dia! Olha só, turminha, hoje vamos agora para a nossa aula de ciências, falando animais em extinção. Está bem? Então vamos lá, acompanhando aqui com a prof. Por que os animais entram em extinção, né? Olha só. Estudamos em geografia também esse conteúdo quando falamos das queimadas, do desmatamento, lembra? Que falamos lá dos animais que eram extintos, né, devido à destruição do meio ambiente. Então, olha só, ações humanas que são o quê? Ações do homem, ações do ser humano. Como o desmatamento, as queimadas, o excesso de lixo e poluição, tem prejudicado o meio ambiente. Sim, isso são ações humanas que prejudicam o meio ambiente, colocando o meio ambiente em desequilíbrio, lembra? Assim, a flora, que são as plantas, e fauna, que são os animais, acabam sendo que muito prejudicadas. Então, são prejudicadas. Prejudica a flora, que são as plantas, a vegetação, e a fauna, os animais. A destruição da flora, além das muitas consequências que pode provocar, faz com que os inúmeros animais tenham seus territórios o quê? Comprometidos, tá? Olha só, alguns até mesmo perdem suas fontes de alimentos, restando como única opção buscar o quê? Outro lugar, outro habitat, outro local para sobreviver, se tiverem a sorte de não morrerem antes, tá? Então, quando aquele ambiente está todo prejudicado, o que acontece? Ali, acontece o quê? Aquele ambiente fica comprometido, né? E alguns animais, eles perdem as suas fontes de alimentos, né? E qual a única opção que eles têm? Buscar outros locais, outro habitat, para tentar sobreviver. Para piorar, outras ações como a caça ilegal, falamos da caça predatória, né? O tráfico ilegal de animais silvestres para colecionadores e também para que sejam criados como animais de estimação, sem licença, também tem contribuído para que muitas populações desses seres vivos se diminuam. É porque tem animais que não podem ser criados, tá? Sem autorização acho que do IBAMA, tem tudo esse contratempo aí, tá bom? E daí eles são considerados como tráfico ilegal de animais silvestres para colecionadores, ó. Vamos lá. Quando dizemos que uma espécie está ameaçada de extinção, quer dizer que ela está o quê? Deixando de existir. O próprio nome já disse, ó, extinção, existir. Ela está deixando de existir. Ou seja, está havendo uma diminuição muito grande no número de animais de suas populações, de suas espécies, no caso, tá? Então, está havendo, quando ele entra em extinção, está ameaçado de extinção, está havendo o quê? Uma diminuição muito grande do número de animais daquela espécie de animal. Então, olha só, com isso, sabemos que aquela espécie poderá acabar em breve, tá? Caso não seja protegida. Quando o número de animais de uma mesma espécie diminui, ó, quando o número de animais de uma mesma espécie diminui, um dos problemas que pode ocorrer é o quê? É o aumento do número de indivíduos das espécies das quais estas se alimentam e a diminuição de outras, tá? Então, olha, novamente aqui, quando o número de animais de uma mesma espécie diminui, ó, diminuiu. Um dos problemas que pode ocorrer é o aumento do número de indivíduos das espécies das quais elas se alimentam, né? E a diminuição de outras. Ah lá. Animais em extinção no Brasil. Vamos falar um pouquinho desses animais em extinção no Brasil. Olha lá. O Brasil é um dos países que possui o maior número de animais. Olha que interessante. Das mais diversas espécies, em diversos ambientes. Então, o Brasil é considerado um dos países que possui o maior número de animais,
das mais diferentes espécies, das mais variadas espécies, né? Em diversos ambientes. Dessas mais de 600 espécies, tá? Se encontram ameaçadas de extinção. Então, olha quantos animais estão ameaçados de extinções. Mais de 600, tá? Mais de 600 espécies de animais, ó, se encontram ameaçadas de extinção. Isso é muito sério e também triste, sim, pois sabemos que cada espécie é única e todas são muito importantes para o meio ambiente. Sim, é triste você saber que tem aquele animal ali e ele está sendo extinto. Por quê? Porque aconteceu algo naquele ambiente, houve um desmatamento, houve uma queimada que foi acabando, prejudicando aquela espécie de sobreviver. Então, isso acaba sendo algo muito sério e muito triste, tá bom? As espécies encontradas no Brasil que se encontram ameaçadas de extinção, olha só, vamos falar aqui. Olha aqui, ararinha azul, nome científico, Cyanopsita spish, tá? Então, ela está ameaçada de extinção no Brasil. A tartaruga de couro, nome científico, Dermocheles coriácea, tá? A tartaruga de couro também está ameaçada no Brasil. O peixe-boi também é uma espécie ameaçada no Brasil. Olha lá, nome científico, Trichechus inunguis. Olha isso, tá? Agora aqui, a ariranha, nome científico, Pteronura brasiliensis. Olha só, quando fala que o ambiente está ameaçado, e nós falamos da fauna e da flora e da fauna, olha só, tá? Vive na floresta, aqui é vegetação. Então, a vegetação está ameaçada, então a ariranha azul entrou em extinção. A ariranha aqui também entrou em extinção e ela vive na floresta, tá? Agora aqui, quando falamos da tartaruga e do peixe-boi, falamos do quê? Ó, dos animais aqui, mas agora olha só, para você observar que aqui nós falamos aqui, ó, floresta. Aqui nós estamos falando o quê? Da água, ó, a água. Então a água também é poluída, tá? Então também se polui. Falando de meio ambiente em geral, ligando tudo, florestas, a água, tá? E o que acontece? A ação humana destrói o próprio meio ambiente, né? Exemplos de animais e extinções pelo mundo. Agora vamos falar do mundo. Olha, não só do Brasil, tá? Agora vamos falar pelo mundo. Vamos falar pelo mundo. Asno selvagem africano, Equus africanus, né? Olha só, o asno selvagem africano é uma espécie criticamente ameaçada de extinção, segundo a classificação da IUCN. Essa espécie é natural de continente africano. Aqui mesmo já diz, ó, ecos africanos, né, da África. Então, olha só. Essa espécie é natural do continente africano e sofreu muitos anos com a destruição de seus habitats, de seus locais, né, onde eles vivem, onde eles conseguem sobreviver. E a caça predatória, olha, a prof até comentou, é considerado o ancestral do burro doméstico, lá, ó, dos antepassados, né? Então, sempre um conteúdo vai ligando o outro. Presta atenção nisso que a prof está falando. Atenção, crianças, deixa eu parar um pouquinho. Quando eu falei presta atenção nisso, é lá no conteúdo que eu falei, tá? Da caça predatória, que vai ligando com outro conteúdo lá, que vai ligando o ancestral lá, que é de história, tá? Então, olha só, presta atenção. Quem quiser parar um pouquinho a videoaula, a nossa aula aqui, para beber água, levantar um pouquinho, tá? Sem problema algum. Para um pouquinho, dá uma voltinha aí, faz um alongamento, tá bom? E volta ao nosso conteúdo, aqui, ó, tá? Sem deixar para o outro dia. É importante que você faça, ó, termine essa aula agora, tá? Nesse dia de hoje. Não vai deixando acumular, não, tá bom? Vamos lá, então. Continuando.
Então, aprendemos sobre o asno selvagem, que ele é uma espécie, é natural do continente africano e sofreu muitos anos com a destruição do seu habitat. Olha o habitat dele aqui, tá? Mas aconteceu o quê? Foi destruído, né? A foca monge do Havaí. Olha o nome dela. Monachus. Ai, vamos ver se a Pro consegue ler aqui. Schauinsland. A foca monge do Havaí. Então, onde será que ela vive? Você já está falando ali em cima. Ah lá, Havaí. É uma espécie de foca que, e olha que bonitinha, que habita o arquipélago havaiano, né? Então, já disse aqui, ó, foca monge do Havaí. Ela vem sofrendo muito com a poluição dos mares. Olha isso. Quem será que polui o mar, né? A caça predatória e o comércio ilegal, dentre outras razões que contribuem para o risco de extinção. Então, olha, o que mais prejudica, o que mais favorece a extinção? O que mais favorece? A ação humana, tá? Olha aqui, vem sofrendo muito com a poluição dos mares, tá? Estima-se que atualmente, né, quer dizer que atualmente existem aproximadamente 1.000 animais vivos, tá? Segundo a IUCN, a foca monge do Havaí está classificada em perigo de extinção. Vamos supor que vai poluindo, 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 aqui onde ela habita, que é o arquipélago havaiano. Vamos supor, né? Uma suposição, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Então, foi acontecendo o quê? Foi poluindo, poluindo, foi acontecendo o comércio ilegal, foi acontecendo a caça predatória, e existia o quê? 1.000, existem 1.000. Foi acontecendo tudo isso, o que aconteceu? Acaba, tá? Acaba essa espécie, ó, está classificada em perigo de extinção, porque só existe 1.000 animais agora vivos, né? E quanto mais vão se poluindo, mais vai tendo ação humana, mais vai acontecendo o quê? Contribuindo para o quê? Para o risco de extinção da espécie, até chegar o momento que não existe mais a espécie, tá bom? Lobo vermelho, tá? Canis rufus. O lobo vermelho, ele é nativo da América do Norte. Aqui tem um outro bichinho aqui, ó. Da América do Norte, mas estamos falando do lobo. E quase foi extinto na década de 80. Olha só. As principais causas foram a destruição de seu habitat. Novamente, vocês podem observar que sempre é a destruição do habitat que está causando o quê? A extinção, que favorece, que contribui, tá? Então, olha, as principais causas foram a destruição de seu habitat e a política e a caça predatórias, ó, da época, tá? Considerado um animal criticamente ameaçado de extinção, já está na fase crítica de extinção, já deve haver poucas espécies. Olha aqui, ó, falei, ó, tá? Atualmente, o lobo vermelho encontra-se em cativeiro com aproximadamente, ó, 200. Se for poluindo, destruindo o habitat, ó, só tem 200. Vai acontecer o quê? Vai acabar a espécie, ó. Considerado um animal criticamente ameaçado, criticamente, porque já está na fase crítica de acabar, ó. Atualmente, o lobo vermelho encontra-se em cativeiro, com aproximadamente 200 indivíduos da mesma espécie, 200 animais da mesma espécie, tá bom? Então, o lobo vermelho, ele está numa fase crítica de extinção, porque só existem 200 dele, tá? Dessa mesma espécie. O elefante asiático. Elephas maximus. Olha, o elefante asiático, deve ser da Ásia, né? É uma espécie considerada em perigo de extinção também. Olha, segundo a classificação da IUCN, ele tem sofrido muito com a destruição de seu habitat também. Olha aqui, destruição do seu habitat, do lugar onde ele fica.
bem como a caça ilegal, que vocês podem observem aí, ó, destruição de animais, caça ilegal, tá? Estão em todos esses animais que eu falei, tá? Destinada ao comércio de marfim, né? Olha só, menor que os elefantes africanos, essa espécie é explorada para fins turísticos e como meio de transporte. É importante ressaltar aqui que esse elefante, na religião hindu, está associado à figura de Ganesha, deus da sabedoria. Então, olha só, o elefante asiático, tá? Ó, tem sofrido muito com a destruição de seu habitat e também com a caça ilegal, tá? Que é destinada aqui, essa caça ilegal, ao comércio de marfim. Então, eles caçam para ter o destino dessa espécie de animal ao quê? Ao comércio de marfim, tá? Então, vamos lá. Aqui, ai, olha aqui, bonitinho aqui, ó, um ursinho panda. E você está fazendo a sua parte para a preservação do meio ambiente? Vamos pensar. E você está cuidando? Quando você vai à praia, você come chips, toma guaraná lá na areia da praia, você joga no seu saquinho de lixo ou você joga lá no mar? Né? Ou você deixa na areia para o mar vir buscar e puxar lá para dentro do mar? Né? Quando você está passeando de carro, você joga o seu papel de bala, o seu papel lá que você usou no carro, você joga na rua ou você guarda para depois jogar no lixo? Tá? Estamos falando de tudo isso, de preservação de meio ambiente. Tá? O que você pode fazer para ajudar na preservação de espécies ameaçadas? Vamos ver algum exemplo. Olha, podemos preservar o habitat natural dos animais combatendo desmatamento onde estão as espécies, plantando novas árvores, por exemplo, tá? Então, naquele habitat natural dos animais, teve desmatamento, tirou aquela árvore, vamos replantar, vamos fazer o reflorestamento, né? Estudamos sobre isso. Não devemos comprar animais silvestres, tá? Porque eles são próprios de onde? Lá da floresta, tá? Do habitat deles, né? Precisam daquele habitat para sobreviver. Não devemos abandonar animais em matas e florestas, pois estes podem prejudicar a cadeia alimentar natural daquele ambiente. Bom? Que bonitinho aqui. Então, aqui tem alguns exemplos, ó, fizemos a pergunta, refletimos sobre o que nós estamos fazendo, as nossas ações, as nossas atitudes de preservação. E depois falamos, ó, o que pode fazer para ajudar na preservação das espécies ameaçadas, né? Para ajudar nas espécies que estão em extinção. Então, olha só, os animais e o meio ambiente agradecem quando nós cuidamos dele. E quando falamos em tudo isso, né, estamos falando em desequilíbrio, tá? Em desequilíbrio ambiental. E lembra quando nós estudamos que nós falamos que o desequilíbrio ambiental, ele demora o quê? Ele é destruído, mas ele demora tempo para o quê? Para se reconstituir novamente, para se restaurar novamente, tá? Estudamos quando estudamos lá, ó, naturalmente equilibrado, né, o ambiente, fenômenos naturais que alteram o ambiente, as ações humanas que alteram o ambiente, né? Poluição da água, do ar, né? Os resíduos sólidos, desmatamento excessivo, lá nas nossas páginas 28 e 29 de história. Lembra quando nós estudamos a história do Dodô também, né? Que era uma espécie que estava o quê? Em desaparecimento também, estava em extinção também, né? O Dodô. Daí falamos do desequilíbrio ambiental, a Pro falou isso também no nosso plantão. Falamos dos animais exóticos e dos invasores que precisam lá de tal, né? Daquele ambiente, como que eles sobrevivem e atitudes para preservar o planeta, ó. Da reciclagem, né? Consumo consciente, evitar a poluição, né? Porque tudo isso
causa, tudo isso, né, que nós estamos falando, querendo ou não, prejudica o meio ambiente, né? Ó, causa a extinção desses animais que precisam da natureza para sobreviver, tá bom? Então, qualquer dúvida sobre esse conteúdo, a prof está à sua disposição. Essa foi a nossa aula de ciências, tá bom? Dá mais uma olhadinha nesse conteúdo aí também. Olha na sua apostila que fala sobre tudo isso, tá bom? Qualquer dúvida, a prof está à disposição. Beijos, beijos. Tchau.